Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, vamos fazer a prece inicial do programa de hoje, pedindo proteção para todos nós, para toda a humanidade sofredora. Este mundão de meu Deus, receba essa energia crística em cada vivente, em cada pessoa deste orbe, que nós possamos recebendo essa energia, aliviar a nossa dor, aliviar o nosso sofrimento, e possamos olhar além, e dizendo, obrigado meu Deus, por mais esse dia, obrigado Pai amado, por estarmos aqui encarnados, e aqueles desencarnados também que nos acompanham, recebendo esta luz maior. Que assim seja. O trabalho de hoje, um pouco de fermento, está em Coríntios 5:6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos à marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhes a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Está o trabalho de hoje, irmão Jussi. O que o irmão encontrou do Evangelho sobre esse assunto tão proeminente e tão atual? Então, Antônio, quantos de nós temos essa percepção, muito embora todos comemos pão? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabe que Paulo, quando escreveu essa carta aos Coríntios, e quando Emmanuel faz a reflexão, eu acredito que o acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece às vidas que te rodeiam, Antônio. Nós podemos encontrar subsídios nos trabalhadores da última hora. Eu sei que o Erasto ali fala para os espíritas, no item 4, mas o Espírito da Verdade fala para todos os cristãos. E em síntese, eles nos dizem a mesma coisa, Antônio, que é chegada a hora de nós perceber que nós estamos em meio a uma transformação da humanidade
e que o nosso fermento vai ajudar nessa transformação. Então nós podemos trabalhar, Antônio, com estes itens do Evangelho, lembrando ao nosso espectador, nosso ouvinte, como é importante nós lembrar que o nosso comportamento, inclusive o mental, influi na vida dos outros. Interessante, né? Muito interessante. Que responsabilidade, hein? Que responsabilidade a nossa, e saber que aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós falamos, que nós pensamos, aquilo que nós pensamos em suma, pode levedar e crescer em alguém. Eu outro dia estava assistindo uma pessoa que eu gosto muito do movimento espírita, o médico Sérgio Felipe Oliveira, e ele lida muito com o estudo do psiquismo. Ele é um cientista da USP, inclusive. Então ele estava falando que nós, assim que nós pensamos, Antônio, nós nos ligamos magneticamente àquele campo que nós estamos projetando de nós. Pensou nisso? E aí eu lembrava, um abraço para o irmão Dilson, que nos faz presente conosco hoje aqui no trabalho. E eu lembrava que eu conversava esta semana com uma pessoa, e ela me dizia que ela está em sofrimento, grande sofrimento agora, físico. E ela me contou um pouquinho da sua história, e nesse pouquinho da história dela, ela disse assim: uma vez eu tentei o suicídio. Me deu estalo. Por que do sofrimento agora? Só o pensar no suicídio, abriu-se uma ferida no perispírito dessa criatura. Embora uma pequena mancha abriu-se lá, e que precisa ser consertada. E o conserto veio agora na dor física, na dor que ele está sofrendo agora, mais ou menos naquele local onde iria ferir se o suicídio tivesse acontecido. Então, no pensar, falaste agora muito bem, no pensar abriu-se já uma brecha para que o ferimento acontecesse no próprio perispírito. Então, Antônio, muitas vezes, diante desses testemunhos dolorosos que a gente recebe aqui na casa espírita, a gente se pergunta, né, qual o tamanho dessa ferida? Qual o tamanho? Porque o que aparece é uma ponta do iceberg. Mas quando nós, na condição de obreiros do Senhor, daqueles que têm a atitude, o comportamento, o dia a dia, com a propensão de se modificar e com isso fazer o bem, quando nós não temos resposta para esse tipo de dor, nós temos que convidar as pessoas a orar. Porque a oração, ela já começa a desconectar desse processo. E aí nossa alma é sempre um núcleo de influência. Ela já desconectada momentaneamente desta dor, já passa a receber influência de quem ela está pedindo ajuda em oração. Não precisamos ser catedráticos para fazer o bem. Sem dúvida nenhuma. Nós precisamos um pouquinho fazer o bem. Um pouquinho de boa vontade, né, Antônio? Fazer o bem. Né? E ter postura para isso. Então, pensar, né? Primeiro é pensar, né? Pensar. E também quando as pessoas dizem assim, mas a vida é conflituosa, a gente sabe, mas é no conflito sem maldade que a gente evolui, Antônio.
é quando a gente recebe do nosso colega, do nosso irmão, do nosso familiar, ou de quem quer que seja, algo que nos surpreende ou que nos desagrada, que a gente não tenha com isso um comportamento negativo. Positivo. Né? E as doenças, elas vão se acumulando nesse sentido, Antônio. Porque nós vamos acumulando mágoa, nós vamos acumulando rancor. E quando a gente se vê num planeta de expiação e provas, a gente está enredado. Está enredado. E o mundo se apequena. E o processo, ele gira muito, muito pouco. E nós nos deparamos com a ideia do desistir, do não ter força para suportar aquilo que nos aperta. Quando na realidade, o Espírito de verdade, Jesus, ou Erasto, ou Emmanuel aqui, ou Paulo aos Coríntios, eles nos convocam à positividade do nosso comportamento, da nossa atitude, a nós sermos aquele fermento que vai levedar a massa para o bom pão, para um pão sadio, saudável. É isso que nós estamos fazendo aqui, Antônio. Tomara que dê certo, porque nós achamos, a leitura bem clara, magneticamente associados uns aos outros. E o José falava agora nós ficamos tão encolhidos quando estamos daquela forma, que o mundo fica bem pequenininho, fica só nosso. Parece que o mundo gira em torno de nós, e o mundo é muito mais do que isso. O mundo não gira em torno de nós. Nós somos peças importantes desse mundo? Sim. Cada um de nós é peça importante. Senão não estaríamos aqui. Mas o mundo é muito maior. É preciso abrir os olhos para esse mundão de meu Deus, como eu falava no início, para as coisas que tem por aí, para as dificuldades que as pessoas têm de dirigir a sua própria vida no bem. O bem é difícil de fazer, porque o bem não é gritado. O bem é calmo. O bem é suave. E as pessoas às vezes precisam da verborragia da agressão para poder sentir-se importante, sentir que é algo. Não, ninguém precisa disso. Ninguém precisa disso. Gritar bem alto, isso sim, o bem. O bem faz bem para todos nós. Então, gente, embora esta opressão ela exista, embora a gente se sinta diminuído, apequenado, saibamos todos que nós somos filhos de Deus. Nós temos uma origem divina e que assim que nós nos convencemos disso e pedimos em oração ajuda, o campo energético se alarga. A ajuda vai acontecer pela misericórdia de Deus nosso Pai e pelos atores que Jesus colocou na terra para nos auxiliar. Não tenhamos medo de pedir ajuda, de dobrar o joelho, no silêncio da nossa dor, mas façamos. O importante é nós não desistir daquilo que nós mesmos pedimos. Uma vida, uma luta, um conjunto de situações que nos favorece. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Somos ele. E, sabendo disso, a nossa jornada, por mais difícil que seja, se torna mais fácil, menos desgastante. É muito difícil, né, Antônio? Porque são palavras, porque são pensamentos, primeiro pensamentos, palavras, gestos, que parece para nós, quando fazemos, quando pensamos, quando agimos, quando transmitimos, né?
Parece insignificante, mas não são para o outro. Sim. Não são para o outro, gente. Pensemos nisso. Até no trânsito, eu volto ao trânsito aqui. Quando alguém nos buzina, e se alguém está nervoso, aquela buzina que é um xingamento, o que eu faço? Eu retribuo a buzina? O que gesto eu faço aquela hora? Eu tiro a mão para fora, faço aquele famoso gesto de agressão ao outro? Ou eu sigo o meu caminho, agradecendo a Deus por ter vida, por ter o carro que eu tenho, e orando para aquele ser que está nervoso lá atrás, que ele possa descarregar o lixo dele no mundo maior, entregando para Cristo esse lixo todo que ele carrega. Quem sabe? E aí nós vamos começar a levedar a massa daquele ser para que ele coma um pão saudável e possa curar a sua ferida que está se abrindo no seu ser. Cada dia nós estamos sendo convidados para a prática do bem ou do mal. Essa dualidade nos acompanha. Então, se é assim, se nós queremos, como fermento, fazer um bom pão, levedar uma boa massa, encaminhar com a nossa presença, com a nossa atitude, com o nosso pensamento, energias para favorecer aqueles que conosco convivem, que a gente se vigie nesse sentido, porque a gente não percebe, porque é invisível esse processo, mas é invisível aos nossos sentidos. E até a gente pode perceber, sim, se a gente for um pouco sensível, como o Antônio falou. A gente percebe, porque a gente fica feliz ou infeliz, Antônio. Nós temos a reação imediata da levedura que estamos fazendo com o estado da nossa alma. Se a gente fica feliz ou infeliz, a gente sabe a consequência do que pensou, do que fez ou do que tratou. O prazer e a alegria, nem precisamos levar lá na felicidade. O prazer e a alegria daquele momento. Isso. É aquela paz que a gente sente. Então, quando Paulo fez essa recomendação aos coríntios, na realidade ele estava fazendo para a humanidade inteira. E sabe o que eu pensava agora? Aqueles que fazem o pão, né, de cada dia, as padarias, confeitarias, em casa. Eu me lembro da minha mãe que tinha aqueles fornos de assar o pão lá na rua, né? O amor que se tem para que essa levedura possa fazer bem para a humanidade. Tantas pessoas todo dia comem esse pão. Estou levando agora para lado bem material, mas também ao mesmo tempo espiritual, de saber que esse pão vai fazer bem para o corpo e para a alma. Então é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão do corpo e o pão da alma, que esta levedura eu possa, quando servir, fazer a minha refeição, quando eu servir a minha refeição, eu levar essa levedura do amor para as pessoas, para mim e para as pessoas que comigo convivem, mudar essa concepção, essa ojeriza que anda por aí afora, de que o mal está vencendo. O mal não está vencendo, não está. Jesus está no comando de tudo. Jesus é luz, Ele é paz. O mal não está vencendo. Tenho certeza disso. Então, meus irmãos, como não temos capacidade de analisar a extensão desse processo, que a gente tenha qualidade do bom fermento, que a gente seja o bom padeiro, a boa nona, o bom vô, a boa vó, aquela mão carinhosa que manuseia com amor, que nem o Antônio disse, o fermento para que o pão cresça, né, e sirva a todos os quais o fabricante daquele pão está destinando
o seu produto. Esse também é o alimento invisível que nós temos que mandar para o nosso povo que nos rodeia, ou para aquele que nos observa, ou para aquele que nos vê, que nos ouve. Nós que temos a responsabilidade de usar um microfone, de usar uma câmera para falar para a humanidade, para tantas pessoas do mundo inteiro que nos veem, que nos ouvem. A nossa responsabilidade cresce. Então, cuidado com a palavra, cuidado, repetir aqui, com a ação, com o pensamento, dia após dia. E cada um de nós, não é só que nós aqui, cada um de nós é responsável por isso. Para a grande mudança da humanidade, é a mudança interior de cada um de nós. Agora nós sabemos. Tudo isso que o Antônio falou é fermento. É fermento que leveda o bom pão que nós queremos produzir. Está mais do que na hora. Estes ensinamentos estão maduros para que a gente possa assimilá-los, entendê-los e praticá-los. Seguir Jesus faz toda a diferença na nossa vida, neste momento em que a humanidade está em transformação. Luci, nosso agradecimento à equipe que sempre está trabalhando nos bastidores, né? O Vitinho, o Ângelo, o Luiz, o próprio Dilson, que está sempre colaborando também nas gravações que a gente faz aqui. Então, nosso muito obrigado para eles. Que Deus os ilumine, dê luz, dê paz, dê muita saúde para eles, que eles continue nesse trabalho incansável, anônimo, para conosco aqui. Com certeza, Antônio. Pode encerrar, né? Quando achares necessário aí. Por trás deste nosso programa, desta nossa reflexão, desta locução, existe uma equipe abnegada que nos proporciona as condições técnicas para que possamos, né, nos transformar, mesmo que em breves momentos, no fermento do bom pão, né, Antônio? E isso é muito bom. Nosso agradecimento a cada um deles. Faço minhas as tuas palavras e já me dirijo, porque o tempo nos empurra, para a oração de encerramento. Uma oração que irá aglutinar energias fluídicas, magnéticas, espirituais. Uma oração que vai direcionar o nosso pensamento e uma legião de espíritos benfeitores a cada lar, a cada um que nos assiste e que nos ouve. Uma energia que vai serenar, apaziguar, fortalecer o nosso corpo e a nossa alma. Então eu convido a cada um para que junte aos seus aparelhos a água necessária que entenderem para que os benfeitores de Jesus a fluidifiquem, que serenem os vossos corações, relaxem onde estiverem, limpem suas mentes, a fim de receberem ajuda. Quem tiver com dores, põe a mão no local se puder. Quem estiver sofrendo, lembra que Jesus deu a vida, desencarnou por todos nós, sem nada a dever. Quem estiver aflito, entregue a Deus a sua aflição e peça forças para suportá-la. Quem estiver infeliz, renove a sua fé e a certeza da felicidade futura. Com muita humildade, vamos permitir que as falanges benfazejas de Jesus, neste momento, desçam sobre nós energias espirituais curativas.
atuando nas nossas dores, nos nossos males, nas nossas deficiências do corpo e do espírito. Se temos que passar, Senhor, que seja feita a Tua vontade, não a nossa, porque sabe mais do que nós sobre nós mesmos. Queremos nos fortalecer neste processo, queremos nos melhorar. Obrigado por tudo, Mestre Jesus. Muito obrigado pela nossa vida, por este programa, pela casa que nos ampara, a família que nos acolhe, a vida que temos. Que assim seja.